Olá, hoje nós vamos falar de cálculo de estimativa de carga térmica simplificado. Por que simplificado? Porque a gente vai pegar só a parte do cálculo, só para ambientes pequenos, para ambientes que não têm muita importância. Porque, na realidade, o cálculo de carga térmica são levados em consideração diversos fatores, né? Inclusive o tipo do material feito a parede, o piso, o teto, o telhado. Esse não, esse é pela NBR 5858 que nos ajuda a fazer um cálculo de carga térmica de um ambiente. Bem, mas o que é isso? Né? O que é cálculo de carga térmica ou cálculo de estimativa de carga térmica? Segundo Menezes, carga térmica é a quantidade de calor que se deve ser retirada ou fornecida a um local ou sistema, por unidade de tempo, objetivando a manutenção de determinadas condições térmicas. Bem, a gente sabe que quando a gente vai instalar um split, uma selfie, seja lá o equipamento de refrigeração, nós precisamos, antes, termos um cálculo de estimativa de carga térmica. Né? Para quê? Para que a gente saiba o quanto de calor será necessário retirar daquele ambiente. Porque senão eu posso botar um condicionador de ar subdimensionado, ou seja, não vai atingir a temperatura que eu quero, ou um superdimensionado. Né? Só para relembrar, o equipamento de refrigeração, o que ele faz? Ele retira calor de um local e o transfere para um outro local. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês nisso aqui, ó. Deve ser a retirada ou fornecida a um local ou sistema por unidade de tempo. Então, quando eu faço um cálculo de carga térmica, eu tenho que estipular um tempo para retirar ele. Né? Quando a gente fala, um condicionador de ar ele tem 18.000 BTU, não está correto, né? 18.000 BTU é quantidade de calor. A capacidade dele, né, a função dele não é transferir o calor de um local para outro, então a capacidade dele, na realidade, seria 18.000 BTU por hora. Então, por hora. Então, quando a gente calcula a carga térmica, a gente calcula a carga térmica por um espaço de tempo, normalmente por hora. E a gente tem que ver todas as fontes de calor de um ambiente. Então, aqui nós temos algumas, né? Nós temos a fonte de calor por insolação. Onde está ela? Isso aqui, ó. É quando os raios solares atravessam a janela. Aquece aqui, ó, por insolação, né? Nós temos também por transmissão. Que transmissão? Através da condução. O sol bate nessa parede, essa parede esquenta. Consequentemente, ela vai conduzir o calor para dentro do ambiente. Tá? Ou parede, ou através de janelas, através de paredes, teto ou piso. O piso só não é levado em consideração quando é direto na terra. Por quê? Porque a terra não vai fornecer calor nenhum. Mas se for num prédio, e isso aqui for entre andares, o andar de baixo ele vai sim transmitir calor para o andar de cima, né? Através da condução. E outro calor que é outra fonte de calor que tem no ambiente são de geração interna, né? Que fontes de calores são essas? Pessoas, a renovação de ar, que há necessidade de renovação de ar, a iluminação e aparelhos elétricos. Então, essas são as principais fontes e é em cima delas que a gente vai fazer o cálculo.
Aqui nós temos um formulário para cálculo simplificado de carga térmica de verão, conforme referência da norma ABNT NBR 5858. Então, isso aqui, ó, é normatizado. Isso aqui, ó, é normatizado. Então, vamos analisar isso aqui. A primeira fonte de calor que nós vimos, né, insolação, através da janela, né, porque é a janela que vai fazer insolação, o sol vai ultrapassar. Observe que dependendo de onde esteja direcionado, se para o norte, nordeste, leste, eu vou ter valores diferentes, tá vendo? Ó, para o sul eu não tenho fator nenhum, né? Como é que funciona isso? A primeira coisa eu tenho que ver nesse ambiente se tem janela e para que lado a janela está voltada. Então, se ela estiver voltada para o leste, o que eu vou fazer? Eu vou ver a área dessa janela e eu vou verificar. Não tem proteção nenhuma? Aí eu vou usar o fator 270. Ah, ele tem proteção sim, mas é uma proteção interna. Então não é 270, vai ser 130. Ou então tem a proteção, mas a proteção é externa, um toldo, por exemplo. Então cai para 85. Então eu vou aqui colocar o fator e eu vou multiplicar a área vezes o fator. Aí eu vou ter a quantidade de quilocaloria por hora. Ah, Wagner, e como é que eu vou saber se está para o norte, para o sul? É lógico que o ideal é que a gente tenha uma bússola. Mas na falta de uma bússola, tem uma maneira prática, né? O sol surge no leste e se põe a oeste. Então, desse modo, para nos orientar, basta estender os braços, que nem está nessa figura aqui, ó. O braço direito fica virado para o leste, consequentemente o esquerdo para o oeste. Na nossa frente, eu tenho o norte e atrás o sul. Então, nesse caso, eu só vou precisar saber aonde que o sol nasce. Aonde ele nasce é no leste. E ele vai passando aqui, ó, durante o dia e se põe, né, lá no oeste no final da tarde. Então, nós temos esse movimento do Sol. Vocês viram que lá no sul é zero? Por quê? Se essa janela está voltada para o sul, ela não vai pegar sol em hora nenhuma, então não tem insolação, né? Agora, dependendo de onde for a janela, ou vai pegar mais sol ou menos sol, né? Ok? Bem, as janelas, elas também transmitem. Agora a gente vai ver por transmissão. Ah, desculpa, aqui está errado, né? Mas é transmissão. Então, a transmissão já seria por condução. O sol bateu no vidro, o vidro vai aquecer e depois ele vai conduzir, ele vai transmitir o calor para dentro do ambiente. Então, eu tenho dois tipos, é considerado para esse cálculo, dois tipos de vidro, o comum e com tijolo de vidro. Quando é comum, a mesma coisa, vou sempre pegar a área e multiplicar por um fator. Aí eu vou ter aqui, ó, a quantidade de quilocaloria por hora que está sendo fornecida a esse ambiente, né? Que, consequentemente, depois eu vou ter que somar para ver qual é o aparelho que eu vou colocar. Então, por transmissão, eu tenho janelas, paredes, né, as paredes externas orientadas para o sul ou outra orientação. Então, se a parede está no sul, vai ser, se for construção leve, 13, se for construção pesada, 10. Pô, o que é construção leve, o que é construção pesada? É basicamente a espessura da parede.
né? A construção leve é tijolo em pé, construção pesada já é o tijolo deitado. E se não for no sul, se for em outra orientação, eu vou botar o 20 ou 12. E as paredes internas? É lógico que as paredes internas, eu só vou considerar paredes internas em ambientes que não são refrigerados. Se eu tenho duas salas e ambas as salas são refrigeradas sempre, eu não considero parede interna. Por quê? Porque se ambas estão sendo refrigeradas, não vai ter transmissão de calor. O teto, aí pode ser em laje, pode ser em laje com 2,5 centímetros de isolação ou mais, diminui, entre andares, sobre o telhado e sobre o telhado sem isolação. Sem isolação. Então, observa aqui, ó, com telhado isolado vai 13. Sobre telhado sem isolação, 40. Então, se não tiver isolamento, vai ser alto. O piso, eu só vou considerar se for entre andares. Se for no solo, direto no solo, eu não considero. Não entra no cálculo. Depois eu tenho o número de pessoas. É lógico que aqui está considerando só um fator de 150 por pessoa. Mas num cálculo real, né, num cálculo preciso, não basta somente o número de pessoas, mas precisa saber que tipo de ocupação está sendo ali, né? O que as pessoas estão fazendo? Se ela é uma sala de aula, elas estão sentadas com pouco movimento? É uma discoteca? É uma academia? Para cada tipo de atividade, esse valor aqui muda. Como isso aqui é simplificado, é considerado a média. Então, é 150. A renovação de ano é por número de pessoas. Então, se eu botei 10 pessoas aqui, já sei que aqui vai ser 10 vezes 150, 1.500 kcal/hora só pelo número de pessoas. Para a renovação de ar, já vai ser de 2.000 kcal, tá? Nessa condição simples, tá? Não esqueça que isso aqui é um cálculo simplificado. Portas ou vãos sempre abertas. A mesma coisa, eu pego a metragem, multiplico por 150. Ah, Wagner, eu estou fazendo o cálculo de uma lojinha de rua que ela tem uma porta, aquela de correr, automática. Então, se a porta, se é uma loja que está sempre abrindo e fechando, cara, eu considero sim. Ah, mas essa porta tem cortina de ar. Aí, se tem cortina de ar, de repente eu não preciso considerar, porque a cortina de ar evita um pouco. E como ela fica abrindo e fechando, ela vai abrir por um curto espaço de tempo. Aí nós temos aqui o subtotal e depois eu tenho que multiplicar multiplica um pelo outro. Né? Eu somo todos os valores. Aí eu vou ter aqui a carga térmica total. Uma outra coisa que não foi falada aqui é o fator geográfico para cálculo de carga térmica. Né? Ali não é falado isso, mas isso aqui também é importante. Por quê? Aqueles valores foi feito para onde o fator geográfico é 1. E o que seria o fator geográfico? O que quer dizer isso? Aqui, por exemplo, eu tenho esse mapa do Brasil aqui e ele está dividido, tá vendo? Vamos pegar essa divisão aqui, tá vendo essa linha aqui, ó? Que está pegando desde lá de João Pessoa, ó, Alagoas, Sergipe, pedacinho da Bahia, né? O litoral da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Tá vendo até aqui, Florianópolis. Aqui vale 1. Já nesse meião aqui, ó, nessa parte aqui, ó,
Bahia, Pernambuco, Paraíba, eu já vou multiplicar aquele valor que foi encontrado lá por 0,5, ou desculpa, 0,95. Se for em Minas Gerais, ó, São Paulo, interior de São Paulo, 0,85. E assim vai. Então, se for no Pará, Mato Grosso, né? Amapá, né? Essa área toda aqui, ó, Amazonas, eu já tenho que multiplicar por 1,05. Ou seja, eu tenho que acrescentar mais, né? Só por causa do fator geográfico, da localização, tá? Bem, aqui nós vamos fazer um exemplozinho de um cálculo de carga térmica para vocês verem como é que é. Esse aqui está no Excel. Então, ó, aquela tabela é essa aqui, tá vendo? Ó, janelas por insolação. Aí eu tenho a localização, aí eu tenho os fatores e aqui eu vou ter energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é a localização, a direção dessa janela. Vamos considerar que é no Nordeste. Aí eu vou marcar aqui Nordeste. Aí eu meço a área. Ah, essa janela é aquela de 2 por 1, né? 2 de largura, 1 de altura. Então, 2 por 1, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 metros quadrados. Aí, depois eu vou ver o quê? Não tem proteção nenhuma? Então, eu vou botar 240. Ah, não, tem cortina. Ou tem veneziano. Então, eu vou botar 95. Ah, não, tem toldo. Então, se tem toldo, é 70. Vamos considerar com proteção interna, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 95. Então, ó, só aqui eu já vou precisar de 754 BTU por hora, né? Vamos considerar que eu só tenho uma janela, né, nesse ambiente. Agora, essa janela é vidro comum ou tijolo de vidro? É vidro comum. Ela não tem 2 metros, nós já medimos? Então aqui eu vou botar 2. Então, ó, veja bem, a janela é interessante. Por insolação, ela vai gerar essa quantidade de calor. E por condução, porque o vidro vai esquentar e vai conduzir essa aqui, tá? Por transmissão também, nós temos as paredes. Então, voltada para o sul. Então, vamos supor que eu tenho uma parede de 5 por 3. Então, 15. Construção leve. Então, 13. Outra orientação. Então, vamos supor que uma estava para o sul, as outras 3, vamos considerar 3, também tem 15 metros. Então, vou botar lá, ó, 15. Também é construção leve, vezes 20. Então, ó, isso aqui depois vai sendo somado. Paredes internas. Eu tenho uma parede externa, uma parede interna. Para ambiente não refrigerado. Então, vamos supor que esse fosse um quarto que fosse 5 por 3.
com 3 de altura. Então, esse aqui seria 3 vezes 3, 9. Como são 2, 9, 9, 18. Tá? Agora, o teto. Em laje exposta ao sol, sem isolamento, em laje com 2 centímetros e meio de isolamento, isolação, né? Ou mais, ou é entre andares. Então, vou botar aqui entre andares, é um apartamento. Então, vamos supor que ele, como ele tem 3 por 5, então tem 15. Bem, piso. Se ele está no andar, né? É entre andares, então o piso tem que ser considerado. Se o teto tem 15, obviamente o piso deve ter 15. Esse aqui, ó, já tem aquilo que eu tinha comentado, tá vendo? Além do número de pessoas, para dizer se é atividade normal, em repouso ou em forte atividade. O que seria essa forte atividade? Uma discoteca, uma academia, almoçando, né? Se fosse um restaurante, entra aqui. Vamos considerar, não, em atividade normal. Então, atividade normal, eu tenho aqui 3 pessoas. Então, tem lá o BTU. Depois eu tenho que ver outras fontes de calor, né? Aparelhos elétricos. Aí eu tenho que ver em potência, né? Eu tenho uma televisão de 2.000 watts. Forno elétrico não tenho, mesa na cafeteira não tenho. Motores, eu não tenho. Alimentos por pessoa, eu também não tenho. Iluminação, incandescente, fluorescente. O fluorescente eu tenho aqui 100 watts. Não, 50 watts. Portas ou vão continuamente abertas para áreas não condicionadas. Então a porta, vamos considerar um 60 por 2 para facilitar, dá 1,2 metros. Fator geográfico. Bem, nós estamos no Rio de Janeiro, então vai ser 1. Estão lembrados? Né? Que eu mostrei lá o Rio de Janeiro. Então, olha só. Um ambiente desse me deu o quê? 15.000 BTU por hora, que vai me corresponder a 1,25 TR, ou então vai me dar 4,4 quilowatts de refrigeração. E aqui, ó, ele dá como sugestão, se deu 15.000, eu posso botar 2 aparelhos de 9.000, esse um de 10, não, né? Mas eu posso botar um de 18 ou um de 22, né? Mas o mais importante é esse cara aqui, ó. Então deu 15.000 BTU. Wagner, é interessante jogar uma porcentagem acima? Até pode, né? Geralmente 5%. Mas eu já sei que esse ambiente vai precisar de aproximadamente 15 mil BTU, ou 3.784 quilocaloria-hora. Tá? Aqui, por que eu botei o fator 1? Tá vendo? Ó, Rio de Janeiro está aqui, ó. Rio de Janeiro. Então, ó, fator 1.
tá? Por isso que ali foi fator 1. Esse mesmo equipamento, se fosse lá no Amazonas, né? Eu tenho o mesmo espaço, o mesmo número de pessoas, tudo certinho, mas fosse lá em no Amazonas. Então, em vez de 1, eu teria que botar 1,05. Então, ó, de 15.015 que estava dando, já foi para 15.765. Ok, gente? Então tá aí, ó, cálculo simplificado de carga térmica segundo NBR 5858. Lembrando que isso aqui é bem superficial, funciona, né? A gente não deve usá-lo para calcular grandes ambientes, né? Lembrando que para se fazer cálculo de carga térmica, não adianta só fazer o cálculo, vai ter que assinar, vai ter que estar registrado no CREA, e para isso somente engenheiros mecânicos é que têm essa qualificação. Tá? Isso aqui é só para a gente fazer para pequenos ambientes. Tá? Eu vou botar um condicionador de ar num, num quarto. Então, eu posso usar isso aí. Porque existe uma coisa muito interessante, pessoal. Eu já tive até problemas, né? Que eu sei que muita gente calcula a carga térmica ou o aparelho que vai ser colocado no ambiente em função somente do espaço, né? Da área do ambiente. Principalmente vendedor, né? Você chega numa loja para comprar um condicionador de ar, a primeira coisa que o cara pergunta: qual é a metragem do ambiente lá? A metragem é tanto por tanto. Aí ele fala, então põe um tal aí, 9.000 BTU, 10.000 BTU. Só que a gente sabe que não é isso, né? Muitos amigos meus, às vezes chegam, Wagner, meu quarto é 3x3, qual é o aparelho que eu ponho lá? Eu não sei, cara. Puxa, Wagner, você trabalha nisso há 300 anos e não sabe? Eu falei, não sei. Por que eu não sei? Olha só, vamos só fazer uma experiência aqui bem rápida. Nós estamos no Rio de Janeiro, então o fator aqui é 1. 1. Então, ó, vamos gravar isso aqui, ó. Eu vou anotar aqui para não esquecer, ó. Eu vou gravar deu 15.414,91 BTU por hora. Correto? Foi isso? Beleza. Não vou alterar nada, né? A única coisa que eu vou alterar não vai ser nem a área, mas o local. Eu estou num apartamento, num prédio, que eu fiz isso aqui e me deu lá 15.000 quilocalorias. Só que no mesmo prédio, só que o apartamento virado para um outro ambiente, vamos supor, para aqui, também a janela tem 2 metros, né? Então não tem essa janela. Então, se eu não tem aqui, vai voltar. Só que essa janela, o cara não tem nem cortina, não botou nem cortina. Não, vou botar com cortina. Então é 160. Vamos ver lá. Era 15 e 15. Olha só. Já foi para 15.530. Então, gente, isso eu alterei somente a posição da janela. Mas poderia muito bem, nesse novo ambiente, não ter proteção nenhuma, nem janela, nem cortina. Então seria 400.
Eu poderia ter uma televisão muito maior. Se a televisão está muito maior, vai ter mais energia. Então, ó, eu vou só aumentar. Só porque eu alterei lá sem cortina, já foi para 17.480. Então, a área é importante? Sim, claro, faz parte. Só que não é somente a área o mais importante. Eu tenho que medir tudo. E às vezes, no único prédio, no mesmo prédio, dependendo se o apartamento fica de um lado ou fica do outro lado, pode ter a mesma área, o mesmo tamanho. Só porque a direção está diferente, a carga térmica pode ser diferente. Tá? Então, o pessoal que está habituado a fazer o cálculo, fazer a sugestão de aparelho apenas com a área, cuidado, tá? Muito cuidado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, né? Até a próxima aula. Tudo de bom.